A indústria aérea russa está passando por uma série de apuros. Afinal, após uma série de sanções que foram aplicadas contra a Rússia depois da invasão na Ucrânia, duas das maiores empresas fabricantes de aeronaves do mundo, a Airbus e a Boeing, declararam que não suportariam mais atender nenhuma frota russa. Isso porque as sanções as proíbem de enviar peças, assim como não poderiam atualizar nenhum software e tampouco poderiam ter acesso a novos conhecimentos técnicos. Para manter os aviões voando, é necessário ter certeza de que eles estejam totalmente operacionais, atualizados e que cumpram com todas as diretrizes dos fabricantes. Então, esta é uma situação realmente grave para a Rússia, que está começando a gerar grandes problemas. Portanto, neste vídeo vamos dar uma olhada nas sanções que foram impostas e nas implicações dessas sanções. E vamos também conhecer a frota das companhias aéreas que existem na Rússia e como elas estão sendo afetadas nesse momento. Só para ter ideia da gravidade da situação lá na Rússia neste momento, companhias aéreas com aeronaves da Airbus e da Boeing estão desmontando aviões totalmente funcionais para usar as peças em outros aviões. Ou seja, as companhias aéreas estão canibalizando a sua frota existente. Muito prazer, eu sou o professor Rafael Cândido, seja muito bem-vindo ao canal Efeito Composto e se em algum momento durante este vídeo você estiver apreciando o conteúdo, por favor, nos ajude com o seu like e também com a sua inscrição no canal. Este vídeo é o primeiro de uma série em que vamos analisar as implicações econômicas e financeiras da invasão da Ucrânia pela Rússia num cenário global. A Boeing é a última empresa a cortar laços com a Rússia após a invasão na Ucrânia. O fabricante americano de aviões disse que está suspendendo a manutenção de peças e suporte técnico para as companhias aéreas russas. Os Estados Unidos disseram que vão seguir a União Europeia e o Canadá ao proibir os voos russos da Boeing pela falta de segurança de suas aeronaves, uma vez que as sanções impostas ao território russo impedem o atendimento às companhias russas pelos fabricantes de aeronaves, de motores, de peças e pelos fornecedores de reparos e revisões. Desta maneira, o setor de aviação da Rússia foi isolado, de forma semelhante à do Irã e da Coreia do Norte. Mas as consequências serão muito maiores nesse caso, dado o maior tamanho do mercado russo. De acordo com a empresa de consultoria de aviação britânica, a IBA, a Rússia representou 6% da capacidade global de tráfego aéreo em 2021. As companhias aéreas do país também serão impedidas de aceitar novas aeronaves sob encomenda de fabricantes ocidentais. A Boeing diz que pararia todas as principais operações no país, onde também tem um centro de pesquisa técnico. Esse é o maior centro de engenharia para projeto de estruturas aeronáuticas computadorizadas fora dos Estados Unidos. Sua rival europeia, a Airbus, disse também que parou de enviar peças para a Rússia e que não estava mais apoiando as companhias aéreas russas. A Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial, tendo mais que o dobro da massa terrestre do Brasil. Esse fato, por si só, dá uma dimensão muito importante para os serviços aéreos na Rússia. Contudo, a situação se agrava ainda mais. Outros motivos pelos quais a indústria aérea é realmente importante naquele país é que muitas das áreas da Rússia são inacessíveis por via terrestre e outras estão em terreno difícil, sendo que muitas delas estão no Círculo Polar Ártico. Qualquer outro método que não seja voar aumenta muito os custos, o tempo e os riscos das viagens. E para piorar, muitos dos locais de desenvolvimento de petróleo e gás estão nesses lugares inóspitos, tornando as viagens aéreas realmente importantes para manter a economia russa em movimento. A Rússia depende de um negócio aéreo doméstico eficiente, e as sanções que foram impostas, tanto a Boeing como a Airbus, são muito mais abrangentes do que as sanções impostas a outras empresas. Isto não é apenas um inconveniente para a Rússia, mas é algo absolutamente essencial. A indústria aérea está fortemente regulamentada, há muitas certificações e para manter as aeronaves voando é necessário se ater aos manuais e regulamentos fornecidos pelo fabricante,
o que significa usar peças oficiais, substituindo-as regularmente, fazendo manutenção regular, certificando-se que todos os softwares estão de acordo com a versão mais atualizada. Verificar e garantir a segurança de todos que voam nesses aviões, de modo que isso significa que quando você compra uma aeronave da Boeing ou da Airbus, você tem uma relação vitalícia com esse fabricante, porque você precisa continuar atualizando o avião e permanecer dentro de todas as diretrizes. As sanções que foram impostas pelos fabricantes significa que as suas asas foram simplesmente cortadas, de modo que é praticamente impossível para as companhias aéreas russas permanecerem dentro das diretrizes recomendadas. E este é um grande problema, pois se as companhias aéreas não manterem os aviões nas condições exatas especificadas pelos fabricantes, significa que não é seguro voar e, portanto, pode significar que todos esses aviões deverão permanecer em solo. Agora, mesmo se as autoridades russas decidirem que querem renunciar a todas as recomendações de segurança, há uma série de outras questões. Primeiramente, os pilotos e a tripulação que vão operar esses aviões podem decidir que não estão preparados para assumir o risco. Em segundo lugar, os aeroportos e os controladores de tráfego aéreo podem decidir que não querem esses aviões no ar. E em terceiro lugar, se algum desses aviões for realmente voar para outros países, então esses países podem restringir a entrada de qualquer um desses aviões se eles não tiverem as certificações necessárias. E esse é um problema maior ainda para a Rússia. Na indústria aérea russa existem atualmente 872 aeronaves comerciais registradas. Este gráfico mostra a distribuição por fabricante. Como você pode ver, a Boeing representa 38% de todas as aeronaves e a Airbus 34%. Portanto, entre eles, os dois fabricantes representam mais de 3/4 de toda a frota russa. A brasileira Embraer também aparece com 2% da frota. Será essa uma oportunidade para a nossa fabricante? Em todas as companhias aéreas comerciais da Rússia, a Aeroflot, uma empresa estatal, detém cerca de 30% do mercado e opera 183 aeronaves. Nessa tabela mostra a distribuição dessas aeronaves por fabricante. E você pode ver que 178 dos 183 aviões são fabricados pela Boeing ou pela Airbus. A S7 é a segunda maior empresa aérea da Rússia e opera atualmente com 23 aeronaves fornecidas pela Boeing e 61 aeronaves fornecidas pela Airbus, totalizando 84 de 101 aeronaves. Inclusive, essa é a empresa cliente da nossa Embraer, com 17 jatos brasileiros na sua frota do modelo Embraer 170. A terceira maior empresa aérea por número de passageiros é a Pobeda, que é uma empresa aérea de baixo custo e 100% de todos os aviões utilizados são da Boeing. No total, 670 das 872 aeronaves que estão operando na Rússia nesse momento são fornecidos pela Boeing ou pela Airbus, restando apenas 102 aeronaves que podem receber manutenção adequadamente. Como resultado direto das sanções impostas às companhias aéreas russas, a Aeroflot já está desmontando aviões para garantir peças de reposição para outros, que não pode mais comprar no exterior devido às sanções. Esta prática foi autorizada pelo governo russo em junho, justamente para permitir que as companhias aéreas utilizem algumas aeronaves para a retirada de peças, a fim de garantir que o restante dos aviões construídos no exterior possam continuar voando até 2025. A Rússia prevê manter cerca de 2/3 da frota estrangeira em estado operacional até o final de 2025, com o desmonte do outro 1/3. O principal desafio será manter os motores e os equipamentos eletrônicos sofisticados em funcionamento, pois será difícil reparar essas peças. A quantidade total de tráfego de passageiros voando com companhias aéreas russas é muito grande. Nesse gráfico podemos ver que em 2019, antes da pandemia, foram transportados mais de 108 milhões de passageiros na Rússia. Isso sem levar em conta os transportes de mercadorias. Em comparação, o Brasil transportou 102 milhões de passageiros no mesmo ano. Contudo,
A Rússia possuía naquele ano cerca de 60 milhões de habitantes a menos que o Brasil, e mesmo assim transportou 6 milhões de passageiros a mais. Este gráfico mostra uma estimativa do impacto da indústria aérea sobre a economia russa. Mais de 1 milhão de pessoas eram empregadas diretamente pela indústria aérea, e o setor contribuiu diretamente com mais de 22 bilhões de dólares para a economia, o que equivale a pouco menos de 2% do PIB total, o que mostra a real importância da indústria aeronáutica para a Rússia. Agora eu quero saber a sua opinião. A Rússia vai suportar mais essa sanção impostas pelos países europeus e norte-americanos por muito tempo? Sim ou não? Deixa aí nos comentários. Me diz também se você gostou do vídeo deixando o seu like. Se não gostou, deixa o dislike, não tem problema. Mas me manda nos comentários o porquê você não gostou, para eu melhorar nos próximos vídeos. Conto com a sua inscrição no canal. Grande abraço, até a próxima!